Olá! Você conhece a história de Jonas? Eu tive o prazer e a oportunidade de fazer um curso com a professora Milene Costa, onde a gente abordava, claro que de uma forma muito profunda, a história de Jonas. Mas aqui eu queria falar de uma forma mais simples, para a gente ver como que a gente vive, né? Apesar da Bíblia ser escrita há mais de 2000 anos atrás, ela é tão atual, né? A história de Jonas é mais ou menos assim, né? Deus pede para Jonas para que ele fosse para a cidade de Nínive para dar um recado, né, para eles. E Jonas não gostava deles. Mas Jonas fala para Deus: "Não, eu vou". E Jonas foi pro outro lado, né? Ele fugiu da cidade, foi para uma cidade completamente diferente. E ele pensou assim: "Eu ir para Nínive, lidar com aquele povo cruel, porque os ninivitas estavam realmente fazendo crueldades, maldades, o povo ruim, amargo, ressentido". Ele falou: "Imagina, eles são inimigos de Israel, eu não vou para lá, tchau, né?". E aí ele resolveu fugir num barco. Mas de repente veio uma fúria do mar. E os marinheiros que estavam lá dentro começaram a se perguntar: "Gente, não tem condição, isso está acontecendo por causa de alguém que está aqui dentro". E aí Jonas falou assim com ele: "Fui eu que não estou seguindo a vontade de Deus, podem me jogar no mar". Aí jogaram Jonas no mar. E de repente veio um peixe grande e engoliu Jonas. E ele ficou 3 dias e 3 noites dentro desse peixe. E ele fez um louvor muito bonito para Deus. E de repente o peixe cuspiu Jonas na terra. E aí Deus falou de novo com Jonas: "Jonas, eu vou te dar uma segunda chance, vai lá, fala com o povo de Nínive, para eles pedirem perdão pelos pecados e tudo". E aí Jonas foi, né? Aquela vontade que ele tava, mas ele foi. Vou ter que cumprir a vontade de Deus, vamos lá. E aí Deus realmente perdoou, foi muito compassivo com todos os ninivistas. E Jonas ficou irado. E Deus perguntou para ele: "Mas eu não entendo a sua revolta". Minha revolta é essa mesmo. Você sabe por que eu fugi? Você sabe por que eu não queria ir lá na cidade de Nínive? Porque eu sabia que você ia ter misericórdia, ter compaixão com aquele povo. Eles tinham era que morrer por mim, eu jogava era fogo, mandava matar todo mundo, né? Aquela revolta. Porque muitas vezes a gente quer dar o troco, né? E aí, nada a ver com a gente nessa história, né? Nada a ver. E aí, Deus fala com ele: "Não, Jonas, não é assim, a gente tem que ter misericórdia". E aí, ele coloca uma planta para ele poder descansar, ele se sentiu confortável. E aí, ele ensina exatamente essa questão da compaixão. E no final da história, Jonas entende. E aí, quando a gente estava estudando sobre isso, né? Sobre esse texto bíblico, a gente refletiu muito sobre quantas vezes a gente não foge, né, daquilo que Deus coloca pra gente. Tipo assim, vai ali pedir perdão para aquela pessoa, né? E a gente, imagina, tá doendo até hoje o que ela fez. Não vou não pedir perdão. Me poupe. Não, a pessoa fez isso, fez aquilo, não vou pedir perdão, não vou dar perdão, não vou nada, não vou perdoar. A gente fica assim, né? Igual o Jonas. E a gente foge. E a gente foge, a gente foge, a gente vai fugindo, mas, gente, não adianta. A vida, ela nos surpreende, né? E aí uma hora a gente é vomitado ali na terra, né? E a gente tem que olhar para os nossos problemas e resolvê-los. A Milene brincava muito no curso que a gente tem que ter problema novo. Tem um problema? Resolve pra gente ter problema novo. Porque problema a gente sempre vai ter. Se a gente não resolver isso agora, nós vamos ficar nessa de engole o peixe, vai cair na terra e vai, foge do mar e vem a fúria. A gente vai viver igual Jonas, né? Então, pra gente não precisar ficar fugindo, pra gente poder já resolver, vamos resolver o problema e vem outro, né? Vamos, vida que segue, né? E lendo aquele livro A Alma Indomável, um livro muito lindo, tem uma parte no livro que é muito legal, que ele fala sobre os nossos espinhos interiores. O que são os nossos espinhos? É exatamente isso. E aí ele deu um exemplo seguinte: vamos supor que você tem um espinho dentro de você. Mas é um espinho mesmo, um espinho daqueles forte, que se encostar vai dar uma dor horrorosa. E aí você tem duas opções. A primeira opção é remover esse espinho. E a segunda opção é criar inúmeros mecanismos para você poder não deixar que nada esbarre nele, para você não sentir dor. E apesar de ser tão óbvio, gente, que a primeira opção é a melhor, acredite, a gente escolhe a segunda opção. Sim, a gente escolhe a segunda opção.
né? E a gente vai criando inúmeras situações, e a gente vai fugindo, e a gente cria mecanismo. No livro ele brinca que a gente cria até um sistema, um dispositivo, que se alguém vai chegar perto, dispara, e a gente nem assusta, né? E nem deixa que a dor chegue até a gente, né? E ele fala muito do medo, né? O medo é uma forma que a gente cria de mecanismo para a gente poder não realmente remover esse espinho. Então ele fala dos ciúmes, da inveja, da insegurança, da depressão, do pânico, ansiedade. São expressões do medo que vão nos protegendo para a gente não enfrentar o espinho, nem não tirar, não remover. Apesar de ser muito melhor, né, gente? Ninguém merece você ficar com o espinho ali te incomodando. A gente ainda, na real, a gente não tira o espinho. A gente prefere criar mecanismos de defesa para nos proteger, achando que tá tudo bem. E a gente posa de que tá tudo bem, tá tudo ótimo, e esquece do espinho, mas uma hora você se cansa e uma hora você vai ter que lidar com aquilo ali, uma hora alguém vai se barrar sem querer, o dispositivo vai falhar e você vai ter que lidar com aquela dor, querendo ou não. E com isso, a gente pode ser muito pior. Primeiro, por todo o tempo que a gente perde na vida, né? Tempo, energia, com algo que poderia ter sido resolvido muito antes. Camila, não, isso não acontece comigo não, eu sempre removi os espinhos. Aí a gente vai começar a conversar e a gente começa a perceber que tem uma pessoa que um dia falou alguma coisinha lá, que você ficou meio estressada, aí você resolveu não conversar com aquela pessoa e você distanciou daquela pessoa, ficou fria, gelada, acabou a relação. É uma pessoa que podia te oferecer tanto, né? Às vezes você não perdoou algum irmão, algum amigo, algum primo, algum tio, alguém que falou alguma coisa que te machucou. Ai, olha, tem inúmeras histórias que a gente pode contar aqui, que a gente às vezes fica com esse espinho, né? A gente tem medo de se relacionar com alguém, fui traído, ai, fulano me deixou, então não quero relacionar com ninguém, homem não presta. Homem não presta, não vou relacionar, não quero saber de ninguém, não quero viver mais nada, quero viver sozinha, autossuficiente, eu sou ótimo, a gente começa a criar, são esses mecanismos de defesa mesmo, não preciso disso, preciso de ninguém, eu sei fazer as coisas, eu vou fazer as coisas. Então é muito importante, porque a gente realmente tem muito a questão da constelação familiar, né? Eu tenho lido muito a respeito, adoro, tô assim apaixonada por esse assunto, porque realmente a gente vai vendo como que a gente reproduz automaticamente muitos padrões que não são bons para a nossa vida por conta de coisas lá atrás, né? E quando a gente vai fazer essa viagem, né? Quando a gente faz essa jornada em busca da gente, de se conhecer, e quando a gente vai entender o nosso repertório, quando a gente vai entender que dor é essa que está causando dentro de mim, que não precisa de ser causada, a gente vai vendo que era um espinho que estava lá dentro e que precisava ser removido. Tem também a analogia da pedra dentro do sapato. Imagina você andando o dia inteiro com uma pedra no seu sapato. Mas acredite, tem gente que gosta tanto que o pé já tem até o formato da pedrinha, aí a pessoa já acostuma, né? Já compra até uma meia que tem um formato e vai. Sim, gente, é sério, não é brincadeira. A gente precisa de verdade olhar para dentro da gente cada vez mais. Comunicação interna é a vida. Se a gente não fizer uma jornada lá para dentro da gente, não viver essa transformação, que é um crescimento espiritual na nossa vida, a gente vai continuar igual Jonas, fugindo. Mas não adianta. Uma hora a vida vai trazer para você a situação. Você vai lá no casamento do fulano, que é amigo do Ciclano, do Beltrano, que de repente chegou lá naquela pessoa que você odiava, que você não queria falar com ela, e você vai ter que olhar para ela e falar, me perdoa, eu te perdoo, sei lá, alguma coisa. Sempre acontece, não tem jeito. Por isso que é tão importante a gente resolver para não ficar, sabe, aquela sensação de que não foi resolvido. Ai, gente, um trem que não foi resolvido na minha vida. Não, vamos resolver, vamos mudar os problemas, vida que segue, vamos para frente. E muitas vezes a gente não faz isso por medo mesmo, porque a gente pensa assim, ai não, gente, mas e se, né? A gente fica muito no e se eu for lá e acontecer tal coisa? Olha, o que vai acontecer depois não é o problema, né? Mas a gente tem que ir lá, né? Tem que ter coragem de ir lá na cidade de Nínive. E é tão lindo. Uma vez o padre Fábio, ele falou uma coisa que é verdade, que a pessoa invejosa na realidade não é aquela que
não é pessoa invejosa, é o seu verdadeiro amigo, na realidade. Falou que o seu verdadeiro amigo não é aquele que está nas festas com você, nas coisas boas, nos momentos ótimos. É aquele que, na realidade, ele vibra com isso. Esse é o verdadeiro amigo. Porque às vezes ele tá lá, tá ali, né, de uma forma muito superficial, mas no fundo, ele não queria estar vendo o seu sucesso. O verdadeiro amigo, não. Ele às vezes não vai estar lá na balada, não vai estar lá tomando champanhe, não vai estar lá naquele momento de comemoração, mas ele vai estar torcendo por você. Ele realmente quer que você cresça, ele realmente quer que você evolua, né? E muitas vezes a gente quer chicotear, né? A gente quer a vingança, né? A gente quer a reação, né? Eu tenho falado muito lá no canal do Telegram sobre a reação, né? Como a gente reage. Nós somos programados para reagir. E como que isso não é bom pra gente, né? A gente tem que aprender a escutar com empatia, né? A ter esse olhar demorado para o outro, ouvir com atenção, estar presente completamente ali naquela situação, naquilo ali que está acontecendo, naquele momento. Depois que eu ouvir tudo, aí fala, age com sabedoria. Eu falo muito isso no meu canal. Ao invés da gente reagir, vamos agir com sabedoria, que faz toda a diferença. Sabe aquela coisa da pessoa de fechar no trânsito? Aí você já, né? Não, gente, deixa a pessoa aí, a gente sabe o que está acontecendo. Eu já passei por várias situações em que eu fechei sem querer, que a minha cabeça estava em outro lugar, e que já me fecharam e eu entendi, porque, né? A gente faz parte, às vezes a pessoa não fechou porque ela quis. Né? A gente sempre acha que o outro faz aquilo de maldade, né? Ah, não, fulano fechou e não, né? Quando a gente passa a ter esse olhar mais empático mesmo para o outro, de entender que, poxa, ele tá falando aquilo ali. Olha, uma pessoa, para ela já estar conversando com você, já é um sinal de que ela confia em você. Então, vamos fazer dessa confiança que ela vale a pena, né? Então, quando alguém estiver te contando uma história, esteja ali inteiro, procure entender o que está acontecendo, ajuda aquela pessoa, né? Não vamos parar de ser reativos, né? Porque isso não vai trazer solução. Às vezes a gente já tem aquela resposta e aquela resposta leva a pessoa mais pro fundo do poço ainda, ao invés de ajudá-la a sair até desse espinho, né? Às vezes alguém vai te contar de um espinho e a gente vai lá e parece que fica mais o espinho, né? Ao invés da gente, não, ok, tudo bem, eu entendo, né? Vamos arrumar um jeito de remover o espinho. Então, eu queria muito deixar essa reflexão pra gente poder pensar aqui, qual que é a insegurança que você tá tendo, qual que é a ansiedade que você tá tendo, o que de fato tá fazendo com que você não consiga viver a sua vida com leveza, com harmonia, com paz interior, né? Quando a gente faz essa reflexão da consciência, né? Quando a gente fala muito o que é ter consciência, é você realmente entender o seu propósito, saber o que você está fazendo aqui, qual que é a sua missão. É você voltar para dentro de você e pensar assim, gente, por que eu fiz isso? Ah, tá, foi por isso. Então, vou mudar, vou resolver. Eu falo muito da chavinha, adoro essa metáfora da chavinha, virar a chavinha. Gente, não tá te fazendo bem aquilo, vamos mudar, né? Todo dia você tá comendo, tá te dando dor de barriga, tem alguma coisa errada. Eu lembro que todo domingo a gente ia para um restaurante e eu adorava, né? Assim, na realidade eu até gosto ainda, mas eu não como. Mas eu comia muito costelinha de porco, que eu gostava. E todo domingo a gente ia para um restaurante, toda segunda eu ficava empolada, inchada, empolada, mas tá tudo bem, não, gente, só segunda-feira mesmo. Gente, sério, isso foi assim durante muito tempo. Aí um belo dia eu cheguei a ficar com falta de ar, mas parece que fechou aqui. Eu falei assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Eu fui pro hospital e tal, e realmente eu descobri que eu tenho essa intolerância à carne de porco, né? E aí eu parei de comer carne de porco, porque mudei a chavinha, né? Não tava me fazendo bem. Mas eu fiquei um bom tempo insistindo naquilo ali. Então repara que a gente tem esse tipo de comportamento. Muitas vezes a gente sabe que tem um espinho ali e a gente não tira. A gente prefere ficar sentindo, criar os meios de proteção, e criava os meios de proteção. Aí eu comia, tomava os remédios, né? Remédio não, tomava alguma coisa para poder ajudar, né? Tomava água com limão, fazia essas coisas assim, que são as formas de proteção, né?
para aquilo ali passar. Mas toda segunda-feira voltava a dorzinha. Então a gente tem isso, e às vezes a gente não percebe que a gente tá fazendo esse mecanismo, sabe? O corpo da gente, ele fala uma linguagem universal que é a dor. E a psique da gente fala uma comunicação universal que é o medo. Então todos os medos que a gente tem é uma forma que a nossa psique está nos comunicando de que algo precisa ser tratado. Se você está sentindo dor de barriga, você tem que tratar, você tem que olhar, às vezes comer alguma coisa, às vezes é gás, né? Então, tá com medo? Olha o seu medo. O que é isso que está te causando medo? Né? Porque o medo, ele não é ruim, né? Claro que não, igual os meninos são pequenos, a gente sabe que eles têm medo de altura, isso é ótimo, senão sai pulando aí, né? Os medos, eles são importantes para a nossa vida. Eles criam uma proteção para a gente, mas até certo ponto a gente tem que saber se aquela proteção ela está impedindo a gente de verdade, né, viver a nossa vida, né? Então muita gente às vezes deixa de ter relacionamentos saudáveis, bons relacionamentos harmônicos, com uma proteção do que ficou, né, do que aconteceu. A gente tem que aprender a perdoar. O perdão é um estilo de vida, né? O perdão não é uma coisa fácil, claro que não. A gente tem que fazer um exercício mesmo, mas ele é libertador. Quando a gente aprende isso, ele se torna um estilo de vida, a gente flui, né? Porque a gente não fica naquelas coisas pequenas. E a gente entende. Uma das passagens da Bíblia que eu mais gosto para poder a gente entender o perdão é aquela em que, né, Jesus, na forma tão linda e tão doce, ele abaixa, vai escrever alguma coisa no chão e fala: quem nunca pecou que atire a primeira pedra. É um gesto assim, né? Você parar e pensar, gente, olha, fulano me machucou, não sei porquê, a gente nem sabe o que está passando na cabeça dele. Vamos lá, vamos. Às vezes o perdão não precisa nem de você ir lá falar, eu te perdoo, me perdoa. O perdão muitas vezes, na realidade, o perdão interno é o mais importante de todos, né? Porque às vezes a gente até fala, eu te perdoo, vai estar lá. Aí vai brigar com a pessoa, você não lembra que em 1560 você falou assim pra mim, você já reparou isso? Briga de casal costuma ter muito isso, né? Quando o casal de verdade não se perdoa. Aí acontece uma briguinha boba, mas você em 1800 disse assim pra mim que... Né? Então, o perdão realmente ele tem que fazer parte do nosso estilo de vida. Ele tem que ser algo interno mesmo. Quando a gente entende os benefícios disso, ele acaba sendo mesmo um hábito, né? A gente não passa mais a ficar amargurando, ressentindo, a gente passa a entender o outro. E eu acho que quando a gente lembra dessa passagem, sabe? Eu gosto muito de fechar os olhos, de verdade, e lembrar, né, de Jesus abaixando, sei lá o que ele escreveu, ele deve ter feito um coração no chão, né? E falou que atire a primeira pedra quem nunca pecou, porque muitas vezes a gente quer atirar a pedra, colocar fardo, né? Mais peso na vida do outro, e às vezes a gente não olha para os nossos pecados, por aquilo que a gente está fazendo que não é legal, né? Então vamos, a jornada interior, eu acho que essa pandemia é a melhor oportunidade que está dando pra gente viver realmente essa jornada interior, né? A gente olhar para dentro da gente, a gente realmente entender todas as nossas inseguranças. E olha que legal Jonas, né? Jonas, ele enxergou isso, ele não queria ter essa compaixão, né? Ele não queria misericórdia, né? Ele queria jogar fogo. E muita gente tem esse ato de vingança mesmo, porque não passa a olhar para a própria vida. No final da história, né? Ele vive uma situação de conforto ali, porque Deus coloca uma planta por cima dele para dar refresco e tudo, e aí depois ela morre e ele fica com raiva, né? E aí ele fala, por que para você eu não posso, eu tenho que ter misericórdia para você, mas eu não tenho que ter para os outros, né? Então é muito importante quando a gente entende isso, quando a gente de verdade passa a enxergar cada um como um projeto divino de Deus, né? Cada um de nós, gente, cada um, eu, você, cada uma de nós estamos aqui para poder de verdade ser um projeto lindo de Deus, né? Eu tenho falado muito sobre sermos um vaso na mão do olheiro, porque eu de verdade acredito nisso.
Eu acho que Deus vai moldando a gente, né? Basta a gente abrir o coração, se permitir amar todo o nosso processo. Isso é muito importante. Olha, aconteceu, aconteceu. Para de se culpar, de ficar de vítima, de falar que a vida é assim, é um sofrimento. Não, gente, sério. O que aconteceu até hoje, tira de aprendizado. Por mais difícil. Ah, Camila, você não sabe o que é. Ah, minha sua vida é fácil. Eu escuto muito isso quando eu falo que ser mãe não é padecer no paraíso. É falar essa frase vem direct pra mim, né? Mas, gente, de verdade, isso não nos conforta. Isso não nos beneficia. É uma questão de lógica mesmo, sabe? Olha, tudo bem, foi sofrido, eu passei dificuldade. Eu também passei muitas dificuldades. Às vezes as pessoas me vêm falando e acham que a minha vida é uma varinha mágica. Plim, plim, que tudo acontece, né? Não, tem muito processo, teve muita dor, muito sofrimento, mas nunca teve um padecer, porque eu sempre procurei enxergar realmente aquele momento de dificuldade como algo benéfico de crescimento para a minha vida. Esses dias eu conversando com a Ana Paula, né, que a gente fez uma live muito legal, e ela tava falando da época que eu fiquei os 40 dias na UTI. E ela falou assim, era engraçado que quando eu te ligava, eu achava, quando eu te mandava mensagem, eu achava que eu ia te passar uma paz, uma serenidade. Mas a sua voz era tão serena, era tão pacífica, que eu não precisava de falar nada, né? E você acha que eu vivi esses 40 dias assim, dessa forma, é, né, de qualquer jeito? Não, gente. Na realidade, eu vivi esse tempo, que foi um tempo difícil, não foi um tempo fácil. Mas eu vivi dessa forma serena porque eu escolhi de verdade transformar todo esse sofrimento, toda essa angústia que de certa forma a gente tem, numa oportunidade de crescimento. E para mim foi assim, de verdade, foi uma oportunidade maravilhosa, de um encontro com Deus maravilhoso. E então, cada coisa que vem acontecer para a vida da gente, a gente tem que parar para pensar assim, olha, não sei o que é isso, né? Cada mensagem que Deus manda pra gente, né? Deus sussurra no ouvido da gente, a gente tem insight, a gente tem. Cada um fala de um jeito, né? Não tem problema, a gente tem revelação. Tudo isso que você sente no seu coração, que é Deus te falando, escuta, acolhe e não tenha medo, né? Não tenha. A gente não tem que ter medo porque, olha, todos nós erramos, todos nós cometemos erros. Mãe, então, mãe, a gente comete erro, às vezes a gente grita, a gente xinga, a gente bate, às vezes tem de tudo. Eu nunca bati nos meninos, mas eu super respeito quando as mães falam comigo assim, ah, eu já dei umas palmadas e tudo. Eu não olho pra ela com um olhar de julgamento, claro que não, cada uma tem o direito de viver dentro da sua casa aquilo que ela acha melhor. Eu, particularmente, acho que isso não beneficia ninguém, mas é uma forma minha de pensar, uma forma minha de agir. E eu vejo que para mim isso traz resultado, né? Então, que as crianças ficam bem, as crianças não têm a baixa autoestima. Enfim, eu já participei, né, da mentoria de disciplina positiva, já li o livro, já fiz curso, então por isso que eu pratico isso aqui em casa. E realmente eu não vivo isso, mas eu sei que tem mães que vivem. E olha, se você quer mudar, não se culpe se você já bateu, se você já gritou, já xingou, já pôs de castigo. Mudar, gente, é muito mais importante do que continuar na mesma situação. Eu acho que acho que a pandemia, inclusive, o grande mensagem dela é essa, né? Gente, é hora de mudar, né? Porque a gente quer, tem aquele post, né? Quem quer mudança? Quem quer mudar? Ninguém, né? A gente quer mudança, mas a gente não quer sair do lugar. A gente quer mudança, mas tá tão confortável, né, gente? Vamos combinar? Tá tão gostosinho aqui dentro. Pra quê, né? Tá ótimo do jeito que tá. Não. Eu quero que mude, eu quero que o mundo muda, mas eu vou continuar aqui no meu sofá assistindo televisão comer pipoca, né? Não. Olha, eu acho que realmente, de verdade, não precisa da gente fazer mudanças estratosféricas, né? Extraordinária. Eu acredito muito nas pequenas mudanças. Eu acredito que elas te trazem realmente uma mudança macro. Esses dias eu estava falando no canal do Telegram exatamente sobre isso. Eu sempre acreditei na minha vida que o macro, ele não é o mais importante. É o micro. Então, se a gente pega o macro, por exemplo, eu queria correr 18 quilômetros na Pampulha o ano passado. É um macro. Eu nunca tinha corrido, o máximo que eu tinha corrido era 12 quilômetros. Eu fui destrinchando até o micro. O que era o micro? O micro era começar a correr 5 quilômetros por todos os dias, 3 vezes na semana. Aí depois fui para 7, para 9, para 10, para 12. Eu fui para Pampulha tendo corrido uma vez só na rua 15 quilômetros
só. Não corri 18, né? Lá foi a primeira vez que eu corri 18. Mas eu estava preparada. Então, se a gente pega o macro, já acho que vou lá na rua agora, vou correr 18 quilômetros. Não vai, gente. Tudo é um preparo. Se a gente não entender isso, que é um passo de cada vez. Eu falei no canal do Telegram esses dias da disciplina e da consistência. Como é importante a gente ter disciplina e consistência na nossa vida. No relacionamento, os meus filhos me ensinaram, eu já tinha essa prática, mas os meus filhos me ensinaram muito mais sobre isso. Em casa, vocês não tem que repetir 10 vezes a mesma coisa, não. Aqui em casa eu repito 100, né? Fulano, não pode fazer isso não é bom, isso não vai te fazer feliz, né? 10 vezes a mesma coisa, todos os dias. Essa repetição, essa consistência, essa disciplina. Às vezes a gente faz as coisas para as crianças, né? A gente tá ali estudando, pondo para casa, atividade. Eu aprendi muito com a Anielo, na realidade, quando eu descobri que o Anielo tinha hiperesia do lado esquerdo, o doutor Rodrigo falou uma coisa que a minha vida já era assim, a minha e do Gedeon, a gente já tinha essa questão da disciplina, mas ficou assim, carimbada ali para mim. Ele falou assim, olha, a qualidade de vida do Anielo só vai vir com o máximo de estilo que puder, todos os dias. Não adianta nada ele fazer um dia inteiro de estímulo se os outros dias não tiver. Então, todos os dias, se você conseguir fazer 10, 15 minutos de exercício com ele, ele vai entender, porque vai ficar no cérebro dele. Essa repetição, né? Essa frequência, essa repetição, né? A disciplina, a consistência. Né? Então, isso, gente, faz a diferença na nossa vida. Se a gente tem repetição, se a gente tem disciplina, se a gente tem consistência, frequência, né? Não tem como. E assim é com relacionamento. Se todos os dias você for amoroso, vocês derem um abraço, um beijo, aquilo ali é aquela, como fala no tanque de amor, né? O tanque de amor vai ficar cheio. Né? Se você fica um mês inteiro sem nem dar um beijo, chega um dia, você já quer fazer o Kama Sutra inteiro, não vai rolar, gente, né? Não dá. Então a gente tem que ter essa consciência mesmo, de que tudo na nossa vida é uma questão de repetição e frequência, né? Disciplina e consistência, que eu chamei lá no canal do Telegram. Então, vamos fazer isso na nossa vida, né? Vamos ter essa frequência, essa consistência com relação o autoconhecimento, com relação às questões internas, com relação aos nossos sentimentos, né? Vamos ver os espinhos que estão ali, tem muito espinho interno, vamos um por vez e vai fazendo isso, né? Como um hábito mesmo, e aí vai internalizando, e de repente vocês vão ver que a sua vida vai fluir tanto. Por quê? Porque aquilo ali já virou tanto hábito que se sentir uma dorzinha, você já pensa, não, peraí, eu tenho que remover esse espinho aqui agora. E você já vai sendo conhecida como uma pessoa removedora de espinhos, né? Porque você vai ver que aquilo ali só vai te fazer parar na vida. Sabe aquelas pessoas que chegam lá com 50 anos, aí olham para trás e tem a sensação assim, gente, eu não fiz nada na vida. Nada no sentido assim do seu propósito, né? Ela tem um monte de coisa, conquistou um monte de bens materiais, teve muitos filhos e tal, mas aí ela olha para trás e fala, gente, eu não sei, a sensação de que eu não construí nada. É a sensação de que a gente não viveu o nosso propósito, né? Quando a gente tem essa sensação é porque realmente a gente escolheu o caminho contrário ao de Nínive. Então vamos pensar nisso, né? Vamos pensar se a gente de verdade está escutando e obedecendo a voz de Deus. E obedecer não é no sentido ruim, não, né? Não é manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso. É obedecer no sentido de ouvir o que Deus tem para você, o que é, né? Aquilo ali, às vezes, que Ele está te querendo, é tão bom, né? Às vezes não, com certeza, né? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se Ele está querendo isso para sua vida, vai fundo, minha filha. Põe o pé que o mar abre. Eu escuto muito isso, eu coloquei as minhas frases, né? Esses dias no Instagram, que realmente eu escuto muito Deus falar isso comigo. Põe o pé e descansa, não se preocupe. Coragem, vá, minha filha. Ele fala muito isso comigo, às vezes eu tenho uns momentos que eu tô assim, preocupada, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Porque não tem nada a ver comigo, tem coisas que às vezes não tem nada a ver comigo, não, eu jamais faria isso. E ele vai, põe o pé e descansa, confia, eu sou contigo. Gente, tem tanta coisa linda que Deus fala com a gente, por isso é importante a gente silenciar, né? Eu vou continuar falando para todo mundo, medita e silencia. Isso é um benefício enorme para a nossa vida, de verdade. E eu sei que muita gente tem dificuldade
porque muitas vezes isso, inclusive, é uma forma de proteção, né? Quando a gente tem essa dificuldade, é uma forma de proteção. A gente está se protegendo porque a gente não quer enfrentar os nossos medos, a gente não quer enfrentar as nossas sombras, as nossas dores. E olha, acredite, tudo tem solução. E acredite, você enxergar o seu espinho, né? Você removê-lo vai te fazer viver uma vida muito melhor, mas muito melhor. Apesar de não parecer, porque às vezes a gente pensa assim, nossa, vou ter que lidar com aquilo ali. Ai, aquilo ali já foi, tanto tão a fim de nem se mexer com isso, não, deixa pra lá. Vamos morrer um dia mesmo, né? A gente tem essa ilusão, né? Mas acredite, faz muita diferença no final, faz muita. Quando você tem essa paz interna, sabe? Que, gente, não tem. Eu gosto muito de falar também da passagem da Samaritana, né? Ai, que passagem linda, né? Quando Jesus encontra com ela e ela vive essa liberdade, né? Ela sai anunciando o nome dele. Por quê? Porque ela entendeu que essa água viva, né? Essa água de vida eterna. Isso é o nosso fluir. Quando a gente realmente olha para tudo aquilo que a gente passou, que a gente viveu, e ok, tudo bem, erramos, aprendemos, vamos viver diferente agora, né? Vida que segue, vamos deixar a água fluir. Vamos, não, olha, vamos refletir se a gente não está indo para outra cidade ao invés de Nínive, se a gente não está dentro da boca do peixe grande, se a gente não está sendo jogado na terra, ou se a gente realmente já foi lá em Nínive, mas a gente está com raiva, né? Porque Nínive foi restaurada, né? Vamos pensar nisso hoje e remover e querer de verdade, ou colocar a mão na massa, né? Vamos querer de verdade remover o nosso espinho com muito respeito, com muito carinho, mas sabendo que a gente vai poder viver sem dor. Olha que delícia. Pensa nisso. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.